Amém. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria começar mostrando aqui duas imagens para fazermos uma comparação sobre o propósito da igreja. Então, eu queria que a mídia colocasse a primeira imagem. Nessa primeira imagem, você vê uma lancha bem luxuosa. Quem aqui já andou de lancha? Levanta a mão. Levanta a mão. É muito bom, é muito gostoso, né? Geralmente na lancha ali você desfruta o passeio com poucas pessoas, faz até um churrasquinho, muito legal, né? Mas eu quero te mostrar outro meio de transporte sobre as águas. Pode colocar a nossa imagem número 2. Nessa segunda imagem, esse meio de transporte, né, esse barco de pesca. Nesse barco de pesca, todas as pessoas que estão nesse barco, elas estão muito conscientes do propósito daquele veículo de transporte. Eles estão ali para pescar. Eu queria fazer uma analogia com respeito a esses dois meios de transporte marítimos sobre o propósito da igreja. Então, na primeira imagem, nós vimos uma lancha. E, queridos, a igreja de Jesus, ela não pode ser comparada a uma lancha. Apesar de ser muito legal, muito bom andar nela, mas a igreja de Jesus não pode ser esse lugar, esse barco de prazeres, onde tem sempre, sim, uma música agradável, um ambiente excelente, mas um ambiente onde tem a festa, nós curtimos o movimento, nós curtimos a estrutura, mas quando tudo isso passa, porque não entendemos o propósito, não permanecemos ali. Já a segunda imagem, o barco de pesca, é o que nós como igreja devemos ser, estar muito cientes e conscientes do nosso propósito, de ganhar almas e de cuidar bem delas. Então todos nós devemos ter e trazer essa visão no nosso coração. Eu faço parte de uma comunidade de fé que está consciente do propósito de Jesus. E o nosso propósito como Jesus nesse barco é salvar muitas almas, é salvar muitas vidas. A pergunta é: qual dessas duas igrejas você faz parte? Você faz parte da igreja da lancha ou você faz parte do barco de pesca? E com certeza você faz parte do barco de pesca, amém? Você é um pescador de almas, você é um pescador de vidas, você entende que a sua vida em Cristo Jesus tem um propósito, por isso você não vai abrir mão desse propósito de lançar rede ao mar e de salvar o maior número de pessoas para Jesus. Eu posso ouvir um amém? Então, queridos, na primeira imagem, comparando a primeira com a segunda e encontrando as bases bíblicas, nós não encontramos base bíblica para ser a igreja da lancha, a igreja do movimento, a igreja da moda. Mas sim, nós encontramos base bíblica para nós sermos uma igreja que salva almas, que lança as redes ao mar, que olha para o mundo lá fora com olhos de compaixão, com olhos de misericórdia. Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20, acompanhe a leitura comigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, desde até a consumação dos séculos. Antes propriamente de entrar nesse texto, quero compartilhar comigo uma experiência que na nossa casa, na nossa família nós vivemos. O meu pai partiu para Jesus em 25 de janeiro de 2000, em um trágico acidente de automóvel. E eu me lembro nesse dia que 2 horas antes do meu pai partir para Jesus, como de forma profética, o meu pai me procurou o meu irmão, procurou a minha mãe, e ele proferiu palavras, o desejo do coração dele para as nossas vidas, para os próximos anos. E depois que tudo passou, né, fez muito sentido aquilo, ele expressando aquele desejo dele. Porque, queridos, uma pessoa que está para partir, ela vai expressar sim o sentimento do seu coração, o desejo do seu coração. E uma pessoa que está para partir, tudo aquilo que ela falar,
seja positivo ou seja negativo, vai marcar o coração das pessoas. Nosso Senhor, antes de partir, Ele declarou palavras que trazem vida ao nosso coração, que trazem propósito ao nosso coração, que fazem sentido para mim e para você como igreja. Então, antes de Jesus partir, Ele comunicou de uma forma muito clara o que os discípulos, aqueles que Ele comprou com seu sangue, aqueles que Ele comissionou, o que eles deveriam fazer. Então, Jesus deixou muito claro que depois que Ele fosse, eles deveriam ensinar as pessoas a amar a Deus. E esse amor a Deus geraria transformação nos seus corações, e não apenas nos seus corações, mas também traria transformação no mundo inteiro. A missão de Jesus foi muito clara. Podemos resumir aqui com os 3 verbos que aparecem nesse texto. Jesus, ele deu a missão de ir, ou seja, de ganhar. Diga comigo, ganhar. Diga comigo, discipular. Diga comigo, batizar. Mais uma vez, ganhar, discipular e batizar. Então, com essa comissão, com essa direção, que eu não encontro nesse texto uma opção. Olha, se você quiser, olha, se for da sua vontade, se você acordar muito sentimental nesse dia, aí sim você pode ir ganhar, discipular e batizar pessoas. Pelo contrário, Jesus deu uma direção, Jesus deu um comando para mim e para você, e juntamente com esse comando, Ele também fez para mim e para você uma promessa: eu estarei com vocês, vocês não vão em seu nome, vocês irão em meu nome, eu estarei com vocês, até mesmo que vocês vão falar, não se preocupem, eu vou colocar a palavra na boca de vocês. Queridos, essa é a confiança que nós devemos ter ao anunciar e ao pregar o Evangelho. Então, queridos, pregar o Evangelho não é uma opção. Pregar o Evangelho é uma missão, é uma ordem, é uma direção que vem do coração de Deus para mim e para você. E é por causa dessa missão que nós estamos aqui. É por causa dessa missão que essa casa espiritual, como todas também as igrejas locais nessa cidade, nós somos um barco de pesca. E nós devemos estar muito conscientes disso, dessa missão tão clara que o Senhor Jesus a nós dirigiu. Então, querido, como igreja, nós estamos diante de um grande desafio. E nós somos uma igreja que está muito consciente da nossa missão. Então, o único movimento que nós como igreja queremos ser extremamente bons, extremamente excelentes, é o movimento de nós irmos e de nós fazermos discípulos. Queridos, tudo que concorrer com isso, mesmo sendo genuíno, mesmo outras igrejas fazendo, mesmo que isso for concorrer, mas um único movimento que nós queremos ser bons e intencionais é ganhar pessoas e cuidar bem delas. Tudo que for fora disso, querido, nós vamos precisar rever a nossa agenda, os nossos valores, os nossos compromissos, para nos movermos em direção à única missão que o Senhor nos confiou: ide e fazei discípulos. Então, toda palavra que nós dirigimos aqui na plataforma, os líderes estão muito conscientes disso. Nós queremos, todas as ministrações, eu quero levar o seu coração para uma finalidade, eu quero levar o seu coração para um lugar. E para levar o seu coração para esse lugar, de recordar, de lembrar dessas promessas, desse ensino de Jesus, agora no mês de abril, eu estou abrindo essa série ID. O ano passado eu fiz essa série, mas como é uma vereda antiga da igreja, mas como é algo que nós não podemos nos esquecer, eu estou trazendo mais palavras para trazer ao seu coração princípios nessa área de evangelismo. Então, o tema da nossa série, que eu estou começando agora e pelos próximos domingos do mês de abril, nós vamos falar sobre princípios que vão encorajar o seu coração para anunciar o Evangelho no poder do nome de Jesus. Eu posso ouvir um amém? E também, por que eu estou compartilhando isso? Porque agora, no mês de maio, nós somos uma igreja em célula, por isso que nós somos muito focados na nossa missão. Agora no mês de maio, as nossas células, elas vão ter um grande esforço de nós levarmos os nossos amigos, as pessoas que nós estamos orando, os nossos vizinhos, familiares, filhos,
esse é o tempo de uma grande colheita, em nome de Jesus. Por isso eu preciso levar esse corpo, eu não, Jesus, conduziu o seu corpo para essa finalidade, para esse foco, em um só coração, Então o que vai ter lá na célula do Nery e da Pierre, que eles são líderes de life? O que vai ter lá na célula do Pedro? O que vai ter lá na célula da Lorena? O que vai ter nas nossas células, na célula que você faz parte no mês de maio? Casa de paz, nada mais do que isso. Nós vamos realmente nos preparar para receber uma grande quantidade de novos bebês para a honra e para a glória do Senhor. Eu posso ouvir um amém? E por que falar de evangelismo, queridos? E por que falar de evangelização? Porque, queridos, esse é um papel especial que nós temos no nosso hoje, no nosso agora, na nossa vida aqui na terra. Você não vai precisar evangelizar no céu. Jesus não vai falar, agora é hora de evangelizar no céu. Não será necessário. Esse papel evangelístico não terá essa tarefa no céu. Ela é para o hoje, ela é para o agora. É para que nós sejamos realmente muito conscientes dessa missão. Então, meu primeiro ponto com você, que é o tema dessa primeira ministração, o que é evangelizar? Pastor, que palavra tão simples, tão fácil. Todos já sabemos o que é evangelizar. Nos primeiros meses desse ano, eu abri uma série, foram 2 mensagens sobre jejuar. Então, algo tão simples, Por que jejuamos era o nome da série. E algo tão óbvio, jejuar, pastor, é deixar de comer com um propósito. E eu achei tão interessante que, mesmo sendo algo tão óbvio, eu tive um feedback de uma pessoa que falou assim, uau, pastor, eu não entendi o que era isso. E já está na igreja há alguns anos. Pastor, eu não entendi o que era isso. Então, a oração do meu coração para você, não apenas ser conscientizado dessa missão, mas ser despertado pelo Espírito Santo para nos movermos nessa direção, amém? Então, o que é evangelizar? O que é evangelizar? Então, antes mesmo de falar isso, como eu falei, nós precisamos trazer à memória as nossas veredas antigas. O que é trazer à memória as nossas veredas antigas? As veredas antigas são os caminhos que foram percorridos pelos pais na fé. As veredas antigas são os caminhos que foram percorridos pelos heróis da fé, pelos homens do passado. E se esses homens passaram por esse caminho, e a mensagem confiada a eles foram fiéis em transmiti-la, nós também precisamos percorrer por esses mesmos caminhos, por essas mesmas veredas antigas. Nós temos essa mesma visão para dar continuidade às próximas gerações. Então essa palavra, esse verbo evangelizar no grego, eu queria que a mídia colocasse aí para você, essa palavra evangelizar no grego é a palavra euangelizomai, é uma palavra bem grande assim, euangelizomai. Então essa palavra, o que ela traz? Qual que é o significado que esse verbo no grego traz? Ele fala sobre trazer e anunciar o quê? O Evangelium, que é o Evangelho, que é as boas novas do reino de Deus. O que nós estamos proclamando, o que nós vamos compartilhar ao mundo, não é a nossa própria mensagem, não é a própria nossa história, apesar de quando Jesus entra nela é maravilhosa e nós vamos sim contá-la, mas nós vamos anunciar as boas novas do reino de Deus. Essa palavra, esse verbo aparecia de forma muito comum no Novo Testamento, quando notícias comuns eram transmitidas, boas notícias eram transmitidas. Por exemplo, o anjo Gabriel, quando ele procurou Zacarias, quando ele falou para Zacarias que a sua esposa Isabel ficaria grávida, foi com essa palavra, essa boa nova que ali o texto apresenta. Também quando Timóteo dá um relatório sobre a igreja, sobre o amor e sobre a fé dos tessalonicenses, é esse mesmo verbo que aparece ali. Então todas as vezes essa palavra evangelizar, o que ela significa? Trazer, ministrar, compartilhar as boas novas do reino de Deus. Então evangelizar é você usar os seus lábios para proclamar o reino de Deus. Então você deve entender, em primeiro lugar, no evangelismo, que as coisas que nós cremos, que eu e você nós cremos, elas, queridos, são fatos. Diga assim comigo, elas são fatos. Mais uma vez, elas são fatos. Então, o que você crê, não são sim apenas crenças ou opiniões de homens, elas são fatos. E em segundo lugar, esses fatos, eles não são nossos no sentido de que eles pertencem a nós,
ou de que nós formulamos esses fatos. Pelo contrário, esses fatos são os fatos do Evangelho de Cristo. Então, o que anunciamos são fatos e fatos do Evangelho do Senhor. Eu queria compartilhar com você a visão do apóstolo Paulo sobre trazer, sobre anunciar, sobre pregar as boas novas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, 1 ao 2, 4 ao 5. O apóstolo Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus, pois eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, qual que é a visão de Paulo sobre evangelizar? Paulo está dizendo para nós aqui que evangelizar, anunciar, pregar o evangelho, fazer conhecido, e fazer conhecido o quê? A Cristo e Cristo crucificado. Então ele mesmo disse: a mensagem que eu tenho para anunciar é somente sobre Jesus, e isso basta. Então diga assim comigo: somente sobre Jesus, somente sobre Jesus, e isso basta, somente sobre Cristo e Cristo crucificado. Recentemente, em algumas vezes que eu vou com amor em ação para algumas das ações fora das quatro paredes, eu sempre tenho a tendência, porque aprendi isso no evangelismo, quando proclamar Jesus, quando falar de Jesus para alguém, então eu sempre começo dizendo o seguinte: eu estou aqui para anunciar uma palavra de Deus para o seu coração. Eu não estou aqui no nome de uma igreja, porque a tendência muitas vezes é dizer: olha, nós somos lá da Paz Church, e eu estou aqui para te dar uma palavra. Então eu sempre gosto de inverter isso, a falar, apesar de ser uma igreja, eu não estou aqui para te proclamar, para falar o nome de uma igreja, porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Jesus. Lógico que depois daquela conversa, para que aquele bebê que entregou a vida para Jesus ser cuidado, vou falar: olha, ao final dessa conversa, nós somos de uma comunidade de fé, e para nós crescermos na vida cristã é muito importante ser cuidado. Então, esse mesmo cuidado era o cuidado que Paulo tinha, de pregar somente Cristo e Cristo crucificado. E é tão interessante que ali nas cidades do Império Romano, elas estavam repletas de mestres, que eles ensinavam e eles queriam atrair discípulos com uma boa oratória, com argumentos filosóficos, e aparece aqui o apóstolo Paulo, mesmo a Bíblia dizendo que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, de mestres na lei. O apóstolo Paulo era muito conhecedor das Escrituras, boa parte do Novo Testamento foi escrito por esse homem de Deus, mas ele diz aqui que a determinação do coração dele era proclamar somente Jesus, e deixar a obra do convencer as pessoas com o Espírito Santo. Porque às vezes no evangelismo, eu e você, nós queremos falar tanto, tentar convencer a pessoa tanto, mostrar, né, uma mensagem, né, para que a pessoa do mundo, ele né, com uma aparência tanta de sabedoria, e no fundo o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que não depende do nosso conhecimento, não depende das nossas habilidades, não depende das nossas capacidades. Apesar de, lógico que você vai evangelizar com Jesus, você vai evangelizar, você precisa conhecer toda a história da redenção, você precisa conhecer o porquê, né, do evangelismo, o porquê de tudo isso. Você não vai evangelizar falando coisas somente sobre você, você realmente precisa conhecer as Escrituras. Mas eu não vou com uma mensagem tão difícil de ser tão compreendida pelas pessoas, a ponto de quando finalizar aquela conversa, a pessoa se perguntar: você entendeu? A pessoa: não entendi nada. Agora, se eu apresento o evangelho de uma forma simples, mostrando todo o aspecto da redenção, mostrando por que Jesus veio, mostrando que o homem está separado de Deus, que existe só um caminho, Jesus, só Ele pode nos conectar de volta ao Pai, sabe? E uma coisa tão importante, que não é, querida, a sua habilidade, a sua capacidade, é o Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo diz aqui: eu deixo com o Espírito Santo o trabalho de convencer-lhes, eu deixo com o Espírito Santo o trabalho de que essa mensagem ela realmente seja efetiva nos seus corações.
O versículo 18 de 1 Coríntios 1 diz o seguinte: pois a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Você e eu que somos seguidores de Jesus, queridos, nós somos chamados para fazer o mesmo. Ainda que a mensagem que eu e você temos, ela pareça loucura para o mundo, mas eu e você devemos carregar essa mensagem que é o poder de Deus para trazer salvação e transformação para o mundo. E queridos, ao longo da história e das gerações, essa mensagem de loucura tem feito com que eu e você nos tornemos escárnio para os não crentes. Queria colocar a terceira imagem, uma imagem que foi de uma peça que foi esses escavamentos arqueológicos, foi encontrada em Roma em 1857. E os especialistas, averiguando essa imagem, olha só, essa imagem foi encontrada e você vê ali, uma pessoa crucificada, e essa pessoa crucificada está desenhado nessa pessoa, nesse jovem, uma pessoa com a cabeça de burro. Então, queridos, os especialistas, eles apontam, decifrando essa mensagem, ainda mais pelo que estava escrito ali em grego. Olha o que estava escrito: o nome de uma pessoa que chamava Alexamenos, e dizia assim: Alexamenos adora o seu Deus. Então os especialistas apontam que hoje nós conhecemos como cristofobia, uma tentativa de escarnecer os cristãos, de dizer: olha, vocês são burros, que mensagem é essa que vocês acreditam? E queridos, diante dessa realidade que é tão presente hoje em dia, ainda mais nos nossos tempos, e é bíblico que seremos perseguidos pela nossa fé, mas a pergunta que eu tenho para você é como nós respondemos a esse desprezo? Como eu e você nós vamos responder a esse desprezo? E a primeira coisa de como nós vamos responder a esse desprezo é como nós não vamos responder. Nós não vamos responder esse desprezo alterando a mensagem do Evangelho, a fim de tornar a mensagem do Evangelho como se fosse uma nova embalagem, tornando a mensagem para os não crentes para que os não crentes considerem como sábio o Evangelho. Queridos, nós não vamos adaptar a mensagem do Evangelho, transformando eles nos padrões de sabedoria humana. Então esse Evangelho proclamado que amor, 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 não mexa com a decisão da pessoa, ela tem a verdade dela, essa é a verdade dela, mas essa pessoa muitas vezes ela está como tateando no meio de uma grande escuridão, na beira de um precipício, e aí eu vou deixar, eu preciso só amar essa pessoa, deixa ela escolher a sua verdade e a sua vontade. Querido, nós como cristãos, nós como portadores dessa mensagem mais poderosa do universo, nós não podemos transformar a mensagem do Evangelho nisso, porque isso não é Evangelho. Pelo contrário, se eu estou vendo alguém caminhando para as trevas, eu vou anunciar que Cristo salva, eu vou anunciar que Cristo somente é o caminho para essa pessoa. Então a mensagem do Evangelho ela não pode ser colocada numa nova capa, mostrada numa nova capa, mudando o Evangelho para ser palatável, para ser agradável para esse mundo. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte sobre um propósito da igreja. Ele diz o seguinte: todas as vezes, acompanhe comigo a leitura no telão, pastor Hernandes Dias Lopes, todas as vezes que a igreja perde de vista a centralidade da morte de Cristo, ela perde a essência do próprio Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo aqui: eu vou continuar pregando Cristo, e Cristo crucificado. E a mensagem do Evangelho é a seguinte: você não se salva por você mesmo, nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, e isso você faz pela fé em Cristo Jesus. Queridos, a cruz de Cristo, por mais que seja um objeto que fala de morte, querido, o Evangelho fala de morte. Pastor, que negócio é esse? Eu quero falar de vida, eu quero falar de prosperidade, não tem nada contra isso, vamos falar também sobre isso, faz parte. Mas a mensagem central, o símbolo do Evangelho é a cruz de Cristo.
A cruz não é um apêndice, né? Sabe quando você lê um livro e tem 1, 2, 3 apêndices lá no final? Como se ninguém... Eu pulo muitas vezes os apêndices. Mas a cruz de Cristo, ela não deve ser pulada. A mensagem do reino de Deus, ela não pode ser deixada de ser proclamada. É a mensagem central da Bíblia, a redenção de Jesus, o nome de Jesus. Então, queridos, a cruz, ela aponta tanto para o amor de Deus, a cruz também aponta para a justiça de Deus. Os dois lados do Senhor, Ele é justo, mas Ele também, Ele é amoroso. Então a cruz de Cristo é o ponto central do Evangelho, por isso devemos anunciar, por isso devemos proclamar essa verdade. Por isso nós devemos continuar pregando essa mensagem que é loucura, como a palavra de Deus diz, é loucura para aqueles que se perdem, mas é poder de Deus para aqueles que estão sendo salvos. Eu posso ouvir um amém? Queridos, nós vamos continuar proclamando o Evangelho porque há evidências, há fatos absolutos sobre a morte e a ressurreição de Jesus. É tão interessante, né, nessas escavações, nessas descobertas que eles vão fazendo, e eles falam assim, uau, há uma evidência aqui dos tempos de Jesus. Eu acho que, lógico, os fatos científicos são muito importantes, mas nós não devemos ficar nem um pouco surpresos com isso, porque essa verdade já foi revelada, né? Então quem creu, né, tá na melhor, quem creu. Então, meus queridos, nós devemos continuar proclamando porque há essas evidências. A Bíblia diz que a tumba está vazia. A Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. A Bíblia diz que Jesus é o nosso amigo, é o nosso intercessor, é o nosso advogado. Que a Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz para nos perdoar, nos transformar, nos santificar e nos dar salvação. E quem coloca sua fé em Cristo Jesus é salvo. Então, queridos, a loucura maior é não ter Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Você que é sábio, você que entregou o seu coração para Jesus, você que caminha em sabedoria. É o contrário, eles nos consideram loucos, mas eles que estão loucos sem conhecer o amor de Deus, eles precisam conhecer o amor de Deus. Então o Evangelho, querido, é a proclamação do Evangelho de Cristo e Cristo crucificado. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu não prego outra coisa, eu não preciso usar argumento nenhum humano, o que eu preciso pregar, a cruz de Cristo. É isso que é evangelizar, pregar Cristo e Cristo crucificado. Nosso segundo ponto, primeiro, que é evangelizar, agora eu preciso dizer para você o que não é evangelizar. O que não é evangelizar? O Paulo, ele disse no versículo 17 de 1 Coríntios 1, por isso Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Então, mais uma vez eu reitero essa verdade, Paulo dizendo, eu prego o Evangelho da cruz, eu prego as palavras de Cristo, eu não quero usar meios humanos para convencer as pessoas, porque a Bíblia diz que quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, não é o homem, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence as pessoas. Então eu não preciso ficar inventando muita mensagem, eu preciso proclamar Cristo e Cristo crucificado. Diz que numa igreja bem antiga, dessas que ainda tem vitrais, né, e vitrais com imagens, imagens da Bíblia, numa igreja atrás do pastor tinha um vitral muito lindo com a cruz de Cristo, e o pastor dessa igreja era um pastor um pouco alto de estatura, e todas as vezes que ele pregava, ele impedia as pessoas que estavam, né, nessas igrejinhas mais retangulares assim, né, a nossa já tem uma outra amplitude aqui, e ele impedia as pessoas com a sua altura de ver a cruz atrás dele. E essa é uma história com duas camadas. Esse pastor, ele convidou um pregador que era mais baixinho, né, que era uma estatura um pouco mediana, e quando esse pastor está ali compartilhando a palavra, as pessoas, elas conseguiam ver o vitral tão lindo da cruz atrás ali do pastor. Foi tão interessante aqui nessa igreja que uma menininha que estava no culto,
né? Lógico, crianças que estão no nosso meio, né? A gente tem salinhas poderosas no Pais Kids, e nós instruímos os pais a levar para lá, porque o culto, os melhores cultos da Paixão de Palmas estão nas salas do Pais Kids. Mas às vezes passa uma criança aqui dentro, né? E muitas vezes os primeiros améns são das crianças, que elas estão muito atentas. E nessa história aqui, uma criancinha vira para a mãe dela e fala assim: mãe, onde está aquele pregador tão alto que quando ele se levanta, nós não conseguimos ver a cruz atrás dele? Por que eu falei para você que essa história, ela tem duas camadas? Porque muitas vezes nós estamos pregando tanto os nossos testemunhos, a nossa experiência, queremos aparecer tanto com a nossa eloquência, com o nosso conhecimento teológico, que nós deixamos de mostrar Cristo, de revelar Cristo, das pessoas verem Cristo através da nossa mensagem, e não tanta eloquência, tanta sabedoria humana. Que Cristo seja visto através da sua mensagem. E quando nós estamos falando de pregar aqui, não só incube a mim que está aqui na frente, mas devemos pregar o Evangelho por onde nós vamos, em nome de Jesus. Então, quando você pregar a Cristo, querido, que seja visto, não seu engrandecimento, não seu próprio testemunho, mas Cristo seja visto. Amém ou não amém? Então, nós aprendemos duas coisas aqui do que não é evangelizar. A primeira delas, o que não define o evangelismo não é uma imposição. Diga assim comigo: o evangelismo não é uma imposição. Historicamente, no ano 300 depois de Cristo, se levantou um imperador chamado Constantino, e havia perseguição aos cristãos ali, né? O Constantino era um perseguidor, mas o Constantino, que tinha a sua mãe convertida ao cristianismo, e ele teve uma experiência tão poderosa com Deus, que ele emitiu um decreto dizendo o seguinte: a partir de agora, o Império Romano não perseguirá mais os cristãos. Então os cristãos, começaram a experimentar um novo tempo sem perseguição. E o próximo imperador após Constantino, Teodósio I, ele foi muito além, um pouco meio exagerado, porque antes não vamos perseguir cristãos, mas agora o decreto dele era o seguinte: todos devem ser cristãos. Ele impôs que a religião oficial do império agora seria o cristianismo, e quem não fosse cristão deveria ser de goela abaixo. Querido, aqui entraram as maiores aberrações no cristianismo, as maiores distorções no evangelho. Por quê? Porque aquela pessoa que carregava uma crença histórica, né, uma crença de seus pais, como era imposto, como não foi algo que a pessoa entendeu a mensagem, creu na mensagem, confessou a mensagem, trouxe uma carga toda, né, de religiosidade para dentro do cristianismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho, ele não pode ser uma imposição. As pessoas, elas não podem ser persuadidas, né, assim, de uma forma, a tomar uma decisão de uma forma imposta. Não, eu falo o evangelho, eu prego Cristo crucificado, eu mostro todo o significado bíblico por trás disso, e a pessoa, ela vai fazer uma escolha. Por isso que é tão interessante aqui, quando nós terminamos sempre com o apelo. Quais são os passos do apelo? Você repete uma oração. Se essa oração foi a primeira vez que você fez na sua vida, eu convido você a levantar a sua mão. Não tem ninguém aqui, o Nery, né? Pastor Wellington, levanta a sua mão, tem que levantar. Ou falar assim: vem agora obrigado para frente. Tanto é que nesse momento nós pedimos, todos fechem os olhos, para que a pessoa levante a sua mão, e quando o pastor fala, dá um passo de fé, ela venha por livre e espontânea vontade, e não por livre e espontânea pressão, porque a livre e espontânea pressão, ela não dá certo, por isso é algo que brota do coração da pessoa, ela compreende a mensagem, e ela dá uma resposta. Então, queridos, não é persuadir as pessoas a tomarem uma decisão. Evangelismo não é provar que Deus existe, e nem fazer uma boa argumentação em favor da verdade do cristianismo. Eu sou o advogado do cristianismo, né? Existe o advogado do diabo, o advogado do cristianismo. Então eu faço toda uma argumentação.
Não é convidar alguém para vir à célula ou ao culto. Mas pastor, que negócio é esse? Está exagerando um pouquinho, como assim? Não convidar, né? Evangelismo não é convidar alguém para vir no culto ou na célula. Evangelismo não é vestir uma camisa com uma frase tão linda, Jesus saves, ou Jesus salva, né? Queridos, todas essas coisas, elas são corretas, todas essas coisas, elas são muito boas, todas essas coisas fazem parte do pré-evangelismo, mas essas coisas não são evangelismo. Evangelismo é quando a mensagem das boas novas é proclamada, as mensagens de Cristo e Cristo crucificado, e assim como eu compartilho essa mensagem, as pessoas vão dar uma resposta. Por isso não é uma imposição de algo, mas essa pessoa, ela responde a essa mensagem. E eu estudando essa mensagem, né, estudando sobre evangelismo nessa semana, e essa frase do D.T. Niles, ele tocou o meu coração. E é algo que eu acredito ser o maior significado do evangelismo. Pode colocar para a gente aí essa frase. O evangelismo é quando um mendigo conta a outro mendigo onde obter pão. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? Evangelismo é quando o mendigo conta a outro onde obter pão. Queridos, nós somos esse mendigo. Nós somos esses que precisam tanto de Jesus, que dia após dia nós estamos recorrendo à mensagem, buscando o Senhor. E queridos, como o evangelho não deve ser imposto, o evangelho deve ser compartilhado. Nós devemos fazer como esse cidadão. Ele conta, ele aponta para o outro onde encontrar pão. Eu gosto tanto dos significados por trás do evangelho de João. E no evangelho de João diz que Jesus, ele é o pão da vida. Então, se tem alguém com fome, eu vou apontar o caminho para essa pessoa, para Jesus, que satisfaz completamente a alma do homem. Se a pessoa está em trevas, andando em trevas, vivendo em trevas, eu aponto para Jesus como a luz do mundo, para que essa pessoa encontre na luz do mundo vida. Se essa pessoa está sem saber qual porta ela entrar, porque há tantas opções nesse mundo, a Bíblia diz que Jesus, ele é a porta. E se essa pessoa encontra Jesus, ele passa por essa porta, ele é salvo. O Evangelho de João também diz que Jesus, ele é a ressurreição, mesmo que morra, viverá. Então eu aponto para essa pessoa, você precisa de vida, olhe para Jesus, olhe para o poder que Jesus tem de ressuscitar, de trazer vida. Se essa pessoa está sem direção, eu aponto para ela o caminho, mostrando que Jesus, ele é o bom pastor, que ele nos conduz em águas tranquilas, que ele nos conduz em seu rebanho, debaixo do seu pastoreio. Se essa pessoa, ela está perdida, sem saber qual caminho tomar, João 14 diz que ele é o caminho. Se essa pessoa está tão envolvida com mentiras, João 14 diz que Jesus é a verdade. E se essa pessoa está morta em si, Jesus, ele é a vida. Então no evangelismo você aponta a direção, você mostra o caminho, você não impõe, você mostra o caminho, a pessoa, ela decide. Amém ou não amém? Em segundo lugar, o evangelismo, ele não é definido pelos resultados. Olha só o que aconteceu aqui em Atos capítulo 8, no versículo 25 e 40, enquanto o pastor bebe uma água, você vai dar um glória a Deus. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então nós vemos aqui a descrição dos apóstolos que evangelizaram muitas cidades dos samaritanos, e Filipe que evangelizou todas as cidades ao longo aqui da costa palestina. Então nesse texto em específico não há uma descrição, por mais que o evangelho foi compartilhado, as boas novas foi anunciada, não há descrição de que as pessoas que foram evangelizadas se converteram, de que houve uma resposta ao evangelho. Então o autor John Stott,
ele comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: olha, o uso da palavra evangelizar no Novo Testamento não significa ganhar convertidos, como normalmente usamos a palavra. Evangelização é o anúncio das boas novas, independente dos resultados. É lógico que como igreja, e muitas vezes ao meu coração, quando eu vejo uma cadeira vazia, o que mostra uma cadeira vazia? É uma vida que ainda não foi salva. Eu preciso olhar isso daqui com crise, e não somente o pastor, mas toda a igreja, né? Esse barco de pesca. Então você precisa olhar, poxa, é uma pessoa, é uma vida. Mas queridos, o nosso propósito como igreja não é encher a igreja. Nosso propósito como igreja, apesar de que o próprio Deus, Ele dá muito ênfase nos números, existe um livro na Bíblia sobre números. Porque, querido, cada vida é tão importante para o Senhor. Cada vida salva é uma vida a menos no inferno. Então, cada pessoa é tão importante para Jesus, mas é lógico que evangelismo não deve ser definido por resultados, não é para encher célula, não é para encher igreja, conquanto isso seja também muito importante. Então, queridos, o fruto do evangelismo, ele não pode vir de imposição, como nós falamos, e ele também não pode vir na busca por resultados, mas nós devemos proclamar o evangelho, a verdade, Cristo crucificado, dizer que somente Jesus é quem salva os pecadores, dizer que somente os homens serão salvos se eles colocarem a sua fé, a sua esperança em Jesus, dizer aos homens: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus, que somente com arrependimento em Cristo Jesus seremos salvos. Esse sim é o verdadeiro evangelismo. Então falamos, ponto 1, o que é evangelismo. Ponto 2, o que não é evangelismo. E a pergunta que eu tenho para você, nosso terceiro ponto: quem deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Ah, pastor, é lógico, quem deve evangelizar? Está muito óbvio, é o Senhor todo domingo, é eu, você aqui, você que deve pregar e fazer o apelo no final. Nós trazemos as pessoas, o Senhor prega e elas entregam a vida para Jesus. Vamos ver o padrão bíblico aqui sobre essa verdade. Romanos capítulo 1, versículo 14 e 15, a Bíblia diz: sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso, quanto está em mim, estou pronto. Diga assim comigo: estou pronto. Agora bate a mão no peito e diz assim: eu estou pronto. Eis-me aqui, Jesus, eu estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. Então a pergunta aqui: será que nos tempos aqui da Bíblia, será que somente o apóstolo Paulo, ele tinha o chamado de pregar com o evangelista? Era só ele, era só os apóstolos que deviam proclamar o evangelho? Mas essa mensagem, ela também, será que não é para mim e para você? Será que é só para os missionários? Será que é só para aqueles que estão no campo? Mateus 28, 19, Jesus ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso daqui é chamado de grande comissão, essa direção, esse mandamento, essa direção do Senhor para nós, essa ordem. Então Jesus disse: essa é a grande comissão, queridos. Essa grande comissão não foi apenas para os discípulos, eles apenas estavam modelando milhares de pessoas que se entregariam a Jesus. Então, queridos, a mim e a você está incumbido ministrar o evangelho. Então quem deve evangelizar? Bata a mão no seu peito e diz assim: todos, inclusive eu. Vamos dizer mais uma vez: todos, inclusive eu. Todos, inclusive eu. Então, queridos, à medida que nós vamos lendo o Novo Testamento, fica mais claro, cada vez mais claro, que os primeiros discípulos, eles encararam essa missão, não de forma relaxada, porque quando estiver sentindo, não, eles assumiram essa missão com grande empenho, eles assumiram essa grande comissão com seriedade. Olha só esses 3 versículos aqui de Atos, o quanto eles faziam com constância. Atos 5,42, todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 8,25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos.
Atos 14, 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Queridos, quem deve evangelizar? Quem deve evangelizar? Diga mais uma vez comigo. Todos, inclusive eu. Mais uma vez? Inclusive eu. Então, queridos, a grande evidência de que todos nós, como cristãos, nós recebemos essa comissão. Então, Atos 8,4 diz: os que haviam sido dispersos, eles pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Como nós falamos agora anteriormente, estou pronto. É isso que você deve dizer: Jesus, estou pronto. Onde quer que eu for, serei uma bênção. Onde quer que eu for, não me calarei. Onde quer que eu for, anunciarei a tua palavra. Por onde quer que eu for, orarei para os meus familiares se converterem. Por onde quer que eu for, essa mensagem não sairá do meu coração. Querido, porque os primeiros cristãos aqui, eles carregavam no peito essa mensagem, um amor tão grande, um ardor tão grande pelos perdidos. Quando nós voltamos um pouco no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 3, no versículo 18 e 19, acompanhe a leitura comigo. Ezequiel, capítulo 3, 18 e 19, a Bíblia diz: quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, e nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos e salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Então Deus deu uma mensagem para Ezequiel: Ezequiel, fala a verdade, anuncia a verdade, anuncia a palavra profética através da sua boca, anuncia com fidelidade aquilo que eu estou dizendo, porque se você anunciar com exatidão, você vai salvar a vida de pessoas, você vai salvar pessoas. E queridos, e nós também, essa missão aqui não mudou, não ficou só no Antigo Testamento. Marcos capítulo 16, no versículo 16, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Queridos, olha a responsabilidade que nós temos com respeito à proclamação do Evangelho. Queridos, se você tem a verdade, se você diz que tem a verdade, você não conta essa verdade aos seus familiares, aos seus amigos. Se você diz que os ama, mas você não conta essa verdade a eles, queridos, a Bíblia diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, se aquela pessoa que você tanto ama, e você não tem abrido a sua boca, orado, feito jejum, se movido na direção de ministrar e compartilhar o Evangelho a essa pessoa, querida, essa realidade ela não vai mudar. Existe uma condenação para essas pessoas que estão em trevas. Queridos, nós somos responsáveis em ministrar essa mensagem. Nós somos responsáveis em compartilhar o Evangelho. Então, se você diz que ama o seu esposo, os seus filhos, o seu vizinho, os seus familiares, os seus amigos, compartilhe o Evangelho, faça a sua parte. Anuncie as boas novas a eles. Sabe por quê, queridos? Nós não podemos falhar na nossa geração, na nossa vez. Essa é a nossa vez, essa é a nossa missão. E nós não podemos falhar nela. Você não pode falhar. Você não pode falhar. Amém ou não amém? O 1 Pedro 3,15, a Bíblia diz: antes santificai a Cristo como Senhor, em vosso coração estando sempre preparados. Diga assim comigo: sempre preparados. Estou na fila de alguma coisa, eu estou esperando alguma coisa acontecer e estou ouvindo a mensagem. A minha esposa esses dias estava ouvindo uma conversa na academia de duas senhorinhas falando da igreja delas e contando assim: olha, lá na minha igreja o culto tem 3 horas de duração, depois que passa 1h30, né, do culto, o pastor começa a ficar bravo com as crianças, porque lá não tem, né, kids nessa igreja. E a Luana falou assim: olha, essas pessoas, elas estavam ali conversando, aproveitando a oportunidade,
de alguma forma chamar as pessoas para Jesus. E queridos, nós não podemos perder a oportunidade. Ouço alguma coisa como um gancho, já aproveita, já fala. Então, queridos, nós compartilhamos hoje à noite 3 coisas tão simples, mas verdades tão poderosas e impactantes para o nosso coração. Nós dizemos o que é evangelizar é proclamar Cristo e Cristo crucificado. O que não é evangelizar não é impor e também nem buscar resultados. E quem deve evangelizar? Eu e você. O evangelho é simples. Conte a sua história. Conte a história de Deus através da sua vida. Cristo e Cristo crucificado. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida. E eu declaro sobre você, você vai, em nome de Jesus, você vai ganhar almas, você vai cuidar bem delas, você vai fazer discípulos para a honra e para a glória do Senhor, amém? Semana de vitória para a honra e glória do Senhor.